noite, meus irmãos. Nós vamos para mais uma aula da nossa EBD. Hoje nós vamos estudar a aula 7, com um tema bastante importante, né? Não que os outros não sejam, mas é um tema assim que nós estamos vivenciando aí nos nossos dias a dias, como todos os temas que nós estamos estudando na escola dominical. Hoje nós vamos falar sobre intolerância. Então a nossa revista está aí já fazendo a pergunta: o que é intolerância? Por que Deus e os outros são intolerantes? Não é uma pergunta interessante, meus irmãos? Mas antes que a gente comece a ler o texto básico da lição, vamos fazer uma oração pedindo a orientação do Senhor? Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, por mais essa lição que nós estamos aqui aprendendo, ó Pai, da Tua Palavra. É sempre bom, ó Deus, ouvirmos, ó Deus, a Tua mensagem. Nós, como pecadores que somos, muitas vezes, ó Deus, ficamos atrapalhados no nosso dia a dia, de como nos comportar diante do Senhor, como nos apresentar diante do Senhor. E essa lição, ela vem para nos mostrar o Deus que o Senhor é e como o Senhor deseja a nossa aproximação de Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja falando por meio da minha boca, me usando, Senhor, e esteja também atingindo o coração dos meus irmãos que estão aqui assistindo essa aula, e todos aqueles também que forem atingidos, ó Deus, por essa aula que nós vamos dar neste momento, Pai. Que o Senhor, na pessoa do Teu Santo Espírito, esteja neste momento, ó Deus, me dando condições de estar, ó Deus, apresentando essa lição neste momento. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos falar hoje sobre intolerância e o nosso texto básico hoje é Levítico 10. Nós temos aí o esboço da nossa lição, a introdução, né? Vamos falar sobre o cristianismo, tolerância e escândalo, um caso de intolerância, lições de intolerância, conclusão e aplicação. Mas antes de nós adentrarmos na nossa lição, nós vamos ler o texto básico da nossa lição. Desculpe, irmãos, que é tanta coisa aqui, né? Muito bem, vamos lá. O texto é um pouco longo, mas eu vou fazer a leitura, que como é um texto básico da lição, eu quero fazer a leitura todinha, tá? Os irmãos tenham paciência de ouvir. Abra a sua Bíblia aí em Levíticos 10, para vocês acompanharem a leitura. Muito bem. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e ao Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenhei os seus cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinares aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-as sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-los-ei em lugar santo, porque isso é a tua porção e a porção dos teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção dos teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel.
A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para seus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão disse, por que não comeste a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazeres expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés, eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Então nós vimos aí o nosso texto básico aqui, Levítico 10, e eu quero iniciar então essa lição neste momento, fazendo uma pergunta aqui que está na introdução da nossa revista. Deus é intolerante? Você acha que Deus é intolerante? Se você como cristão vai dizer assim, não, eu não acho Deus intolerante. Mas você já refletiu acerca da expulsão da Adão e Eva do jardim? Ou sobre Moisés não entrando na terra prometida? Quantas vezes nós discutimos com o cara de Moisés, né? Aguentou tanta coisa, teve tanta paciência, né? Com aquele povo reclamando o tempo todo. E quando chega na hora H, né? Instruiu o povo, quando chega na hora de entrar na terra prometida, ele ficou só de longe, né? Ou ainda quanto a usar Ananias e Safira. O casal do Éden era gente boa, né? Nunca havia dado problema. O que probleminha foi eles pegarem o fruto proibido, que Deus havia dito a eles que não deviam pegar. Eles simplesmente comeram uma fruta, né? Nossa, como Deus é intolerante. Moisés aguentou aquele povo uma vida inteira reclamando. Um dia a gente perde a cabeça, é justificável, né? E usar, o que dirá de usar? Ele sabia que não podia, que não devia tocar na arca, mas ele só quis ajudar. Ele só quis ajudar. E Ananias e Safira? Era um casal muito carinhoso, precioso. Certamente eles não mentiriam por mal. Mas olha o que diz a nossa introdução. Deus é intolerante. Estamos tão acostumados com o jeito de lidar com os problemas e com as desculpas que construímos todos os dias, que o reino de Deus, que o reino de Deus nos surpreende com uma certa, digamos, intolerância. É que avaliamos tudo pela norma que nós mesmos criamos. Quando alguém, mesmo Deus, mostra intolerância em um ponto que toleramos e vice-versa, tudo fica azedo. Meu pastor costuma dizer que nós precisamos olhar as questões do nosso dia a dia, na nossa vida, do plano de Deus e não do plano da nossa limitação, né? Nós temos uma tendência a sempre se auto-justificar diante daquilo que não está correto. Mas será que ele é culpado mesmo, né? Mas, coitado, ele fez isso porque ele não tinha outra coisa que fazer, né? Ele roubou porque ele estava com fome, né? É justificável. Nós somos assim, né? Nós criamos normas, né? Avaliamos tudo pelas nossas próprias normas, como nós acabamos de ver aqui na introdução, e com isso, muitas vezes nós podemos até pensar assim, Deus é intolerante, Deus podia ter dado uma canjinha aí, né? É quando Deus manda o seu povo atacar os povos inimigos e manda matar todo mundo. E esse todo mundo estava incluído mulheres, crianças. Aí a gente olha assim, né, e fica assim, nossa, mas Deus é radical demais, né? Será? Será que Deus é intolerante? Por que Deus e os outros são tão intolerantes, como diz o texto da nossa lição? Vamos descobrir isso ao longo da lição. Cristianismo, tolerância e escândalo. A tolerância com o cristianismo possui graus, né? Possui graus. E deixa eu ver, só um minutinho, mostra isso mesmo. Isso mesmo. A tolerância com o cristianismo possui graus. Se for época de eleição, os políticos toleram. A gente sabe muito bem como é isso, né? Os políticos frequentam, é a época em que a gente vê mais políticos na igreja, é nessa época.
né? Época de eleição. Você pode perceber, né? Fulano X, fulano Y está aqui para ser abençoado e tal, tal. E muitos do povo não aceitam isso. Quando passa esse período, político e povo se juntam, se irmando, não tolerando o intolerante. Mesmo no ambiente familiar, o cristianismo ele é tolerado até um ponto em que traz desconforto e parece exigir que as pessoas sejam santas. Ah, e aí já é demais, né? Aliás, é dentro de casa que a intolerância sobre o cristianismo começa, né? Na verdade, o cristianismo, grave isso, meu irmão, o cristianismo sempre escandalizou o mundo e causou intolerância. Sempre. A gente pode ver ao longo dos evangelhos como que Jesus provocava escândalo nas pessoas com a sua fala, né? Com a sua maneira de agir em determinadas situações, em receber pessoas que muitas vezes para os judeus da época, para as autoridades da época, não eram pessoas dignas de estar ouvindo a palavra de Deus ou de fazer parte do reino de Deus. Acontece que para o homem moderno, a fé cristã ela é irracional, ela é improvável. E parece que as pessoas veem a Bíblia assim, né? Parece que a Bíblia é algo ao contrário, né? Tipo assim, digamos assim, né? Como diz os adolescentes. Se você deve, ou a Bíblia diz assim, você deve amar o seu inimigo. O mundo diz assim, não, se for meu inimigo, eu não tenho obrigação nenhuma de amá-lo. E aí você fala assim, não, você tem que amar. A Bíblia está dizendo isso, você tem que amar. Ah, não, você é intolerante, você é radical. Não é assim que as coisas acontecem? Mas sabe por que isso acontece? Porque a mensagem cristã, ela insiste o quê? Na cruz. E isso exige o quê? Uma exclusividade. Em João 14,6, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na visão moderna, o evangelho pode ser um caminho, né? Tá bom, o seu caminho, relativismo, do jeito que a gente vê, tudo bom. Se você, o seu caminho, tudo bom. Mas ele não é o único. As pessoas não aceitam. A visão moderna, ela não aceita essa exclusividade, né? Que está na cruz de Cristo. Ela não aceita, ela não pode ser o único caminho. Ser o único caminho? Jesus pode ser um caminho? Não. Existem muitos caminhos. As pessoas costumam dizer assim, olha, Deus, eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz assim que os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E aí alguém diz assim, não, mas eu sou filho de Deus também, né? E aí você diz assim, não, você não é filho de Deus. Você crê em Cristo como Senhor e Salvador? Não, não é bem assim. Né? Você tem a sua religião, eu tenho a minha, eu creio em tal coisa, você crê assim, mas todos os caminhos levam a Deus. Aí as pessoas não aceitam que Jesus é o único caminho. Mas, ainda assim, o pluralismo religioso, né, essas questões todas, oferece uma oportunidade única para apontar Jesus para as pessoas. É lógico que isso gera uma grande dificuldade para a igreja, mas ainda assim é oportunidade para se apontar Jesus para as pessoas. Muito bem, dando continuidade à nossa lição, nós vamos ver aqui um caso de intolerância. O texto básico da nossa lição, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção para nós sabermos o que está acontecendo aqui, né? Esse caso, parece que é um caso de intolerância da parte de Deus aqui. Vamos ver aqui, eu peguei aqui da Bíblia de Genebra a explicação desse texto para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, tiraram vantagem desleal de sua posição sacerdotal e permitiu que o orgulho e a arrogância dominassem. A natureza do fogo estranho, que está aqui no versículo 1, não é clara. A gente não sabe o que era esse fogo estranho. Embora o fogo, para os seus incensários, devesse sair das brasas do altar do átrio, provavelmente ele havia sido tirado de um braseiro mais conveniente. Ele não sabe que Deus havia dado toda uma ordem aos sacerdotes para se apresentar dentro do tabernáculo. Então, eles podem ter entrado no Santo dos Santos, que era reservado apenas para o sumo sacerdote. Os irmãos podem ter se esquecido da sua responsabilidade, que a sua responsabilidade era servir, né? E tendo se considerado acima do povo e da lei, ou talvez estivessem bêbados, como diz lá o versículo 9, né? O versículo 9 diz assim, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis,
quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Quer não tenham confiado na autoridade que Deus estabeleceu sobre eles, quer não tenham tido temor do Senhor, ou simplesmente tenham agido de forma arrogante, as ações de Nadab e Abiú constituíam uma desobediência, veja bem, deliberada ao Senhor. E eles receberam o julgamento do Senhor. A liderança ela não traz apenas privilégios, mas também responsabilidades. Deus julga constantemente os seus líderes. Né? As atitudes descritas no versículo 6 estão associadas à lamentação pelo luto. Então, queridos, Levítico, a palavra, o livro 10, o capítulo 10, nos ensina que há um modo de nós nos aproximarmos de Deus. Né? Se nós vamos, por exemplo, vamos ter uma audiência com o presidente da República, nós precisamos nos preparar para isso. Né? Ninguém vai chegar lá na frente do presidente de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é verdade? Se você vai ao cemitério, né, quem vai ao cemitério lá, orar pelos seus mortos, né, há toda uma reverência para isso, com pessoas mortas, com pessoas que não estão vendo nada, né, mas há toda uma reverência para isso, certo? Então, o capítulo 10, ele tem o registro da posição divina em face da desobediência de Nadab e Abiú. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, foi o que aconteceu com Uzá, foi o que aconteceu com Ananias e Safira, foi o que aconteceu com Moisés e com vários personagens, irmãos da Bíblia. E o que acontece conosco também, né? A diferença é que hoje o sangue de Cristo aplaca a ira de Deus sobre nós. Mas Deus continua sendo o mesmo, não é verdade? Deus continua querendo que a nossa aproximação dele seja da maneira que ele deseja. Nós estamos falando aqui de culto, né, irmãos? Eu pergunto para você, meu irmão, muitas vezes, ao preparar essa parte da lição, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu tenho me apresentado diante do Senhor na hora de cultuá-lo, né? Como está ali a minha cabeça, ali na hora que eu estou ali ouvindo a palavra, que eu estou louvando, como eu estou me apresentando, como está o meu coração. E eu fiquei pensando, se não fosse Jesus, né? Porque às vezes a gente chega na igreja, né? Às vezes está com o coração lá não sei aonde, com a cabeça lá não sei aonde, distraído, o pastor pregando, a gente distraído, louvando, você está pensando em outra coisa. Pois é, Nadab e Abiú, por conta da sua desobediência, foram mortos. Para você ver a importância do sacrifício de Cristo por nós. Nadab e Abiú foram punidos por não respeitarem, né, esse modo de aproximação de Deus. Havia sido dado um parâmetro para se aproximar de Deus. E Nadab e Abiú, infelizmente, desobedeceram, né? Eles afrontaram o Deus vivo. Vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer de qualquer maneira. Irmãos, nós precisamos pensar. Como é que nós estamos apresentando o nosso trabalho, Deus, a nossa vida, a Deus, de qualquer jeito? Será que nós somos crentes só no domingo e no resto da semana a gente pinta e borda, faz o que quer, do jeito que quer, fala o que quer? Ai, meu Deus, a pregação do domingo passado foi muito assim de, colocar na cabeça o que eu falo, né? O que eu penso, como é que eu ajo com as pessoas. Sair da igreja pensando nisso. Nadab e Abiú foram punidos por não respeitarem isso. Eles deixaram de fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Olha o que Deus fala lá no versículo 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então, meus queridos, é muito séria essa questão como nós estamos falando de intolerante, quando as pessoas nos chamam de radicais, quando determinadas coisas que nós não aprovamos e somos chamados de radicais, não é radicalismo. É que isso é uma obediência ao Deus que sabe de todas as coisas. E quando é Deus que está dando a ordem, nós temos que ser radicais mesmo. Foi Deus que deu a ordem? Está na Bíblia? É o que Deus está falando na sua palavra? Então, eu concordo e não aceito. Não é? Nós precisamos pensar. O foco do capítulo 10 é a adoração a Deus. Em nossa relação com Deus, a obediência a Ele é um assunto vital, divino, inegociável. A santidade é um atributo divino que tem que ser refletida na vida do seu povo. Deus não aceita uma vida
diante dele. Eu não posso professar Jesus como Senhor e Salvador se eu não obedeço os seus mandamentos, né? Eu não posso dizer que Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é o meu Deus se eu negocio muitas vezes a minha fé, as minhas crenças, como eu diria, as minhas opiniões, e vou pela opinião da massa, que é o que a gente vai ver no próximo tópico, né? Então a gente tem que ter uma cabeça, onde a nossa cabeça tem que ser dirigida pela palavra de Deus. É aquela tal coisa, nem direita nem esquerda, né? Mas é a palavra de Deus. A santidade é um atributo divino que tem que ser refletida na vida do seu povo, né? E as pessoas precisam nos ver como pessoas diferentes, né? As pessoas precisam nos ver como pessoas que têm atitudes diferentes, pensamento diferente, que de fato não é desse mundo, né? Devemos amar a Deus acima de tudo. Isso aqui é forte demais. Você tem amado a Deus acima de tudo, meu irmão? Acima da sua família, do seu trabalho, do seu lazer, da sua própria vida. Você tem feito isso, meu irmão? A gente falha muito, né, queridos? A gente falha muito, né? A gente pode falar com toda certeza e com sinceridade que na maioria das vezes a gente não coloca Deus acima de tudo, né? Muitas vezes nós fazemos algumas concessões, sabe aquelas concessões que às vezes se tornam um monstro na nossa vida? É domingo, é dia do Senhor, é dia de estar na casa do Senhor, mas aí tem churrasco da família, aquele parente que eu não vejo há muito tempo. Ah, o Senhor sabe, eu detesto essa frase. O Senhor sabe. É claro que o Senhor sabe. É claro que o Senhor está vendo tudo isso, né? Então, a gente precisa atentar para esse tipo de coisa, né? Deus tem que estar acima de tudo nas nossas vidas. É lógico que tem que ter todo um equilíbrio. Você não vai, Deus não pede para que você seja negligente com a sua família, com o seu trabalho, muito pelo contrário. Lá você tem que ser também alguém que coloque Deus acima de tudo. Dentro da sua família, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. Deus tem que estar acima de tudo. Por isso, Nadab e Abiú perderam a vida. Muito bem. Próximo tópico. Lições de intolerância. Um dos resultados da forma de praticar a tolerância na sociedade moderna é que um crime pode ser hediondo hoje, mas aceitável amanhã. A nossa sociedade é assim. Nós vivemos numa época em que hoje as pessoas estão indignadas com determinada coisa. Mas amanhã vem um monte de ideias, né? Um monte de pessoas com outras coisas mais convincentes, e aí a massa acaba aceitando. É que nem as nossas postagens, as nossas curtidas no Facebook. A gente precisa analisar muito bem o que está sendo colocado ali, né? A gente olha ali, não analisa o que está sendo escrito ali, vai lá, tuf, e curte, né? Como cristãos que somos, sabendo que temos às vezes que ser mesmo radicais, porque a palavra de Deus ela é radical, né? Ela é radical mesmo, no sentido porque é Deus que está dando a orientação aqui. É o Deus que sabe de todas as coisas, é o Deus criador, é o Deus que criou eu, você, né? É o Deus que sabe o que nós precisamos e como nós devemos viver. Então isso não é intolerância, né? Isso é saber o que nós precisamos de fato para ser até felizes, né? Para ter uma vida melhor, né? Mas não é assim que a sociedade moderna pensa hoje. Então, o ponto de partida da sociedade em geral é a aceitação comunitária. Se todo mundo está aceitando, todo mundo está falando, então eu também vou concordar. Por que eu vou discordar? Para que eu vou ser radical? Não é assim, irmãos? E muitas vezes nós entramos nessa onda, né? Nós entramos nessa onda, mas as pessoas estão falando isso, então acho que eles estão certos, né? Acho que não é bem assim, né? Cuidado com isso, meu irmão. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Já o ponto de partida do cristão é Deus e a sua palavra. E aí nós somos radicais mesmo, né? Nós temos que permear a nossa vida, por aqui, tá? Por aqui. Não é o que o fulano faz, ciclano faz, o que X falou, o que X falou, o que o psicólogo, o que o filósofo, sei lá mais quem, né? Nós vivemos um mundo de pecado, meus irmãos, né? Nós vivemos um mundo de pecado e de tomado por pecadores, e o pecado cada vez mais latente. Então nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo para que nos oriente, né? Para que nós possamos não ser levados pela aceitação comunitária. O sentido e propósito das coisas já foram estabelecidos por Deus, para que haja o quê?
felicidade e equilíbrio. Essa é a que está chamada intolerância, né? Essa intolerância que as pessoas falam da palavra de Deus, ela é nada mais, nada menos para que haja um equilíbrio, onde haja felicidade e equilíbrio. Deus está sempre visando isso, a felicidade e o equilíbrio do seu povo, principalmente, né? Interessante isso, né, irmãos? Interessante como a gente é muito levado pela massa, né? Tome cuidado com isso. Não deixa as pessoas fazerem a sua cabeça, não. Ó, deixa a Bíblia fazer a sua cabeça, tá bom? A Bíblia fazer a sua cabeça. Eu gostaria até de ler um texto aqui na nossa revista, muito interessante também, que às vezes a gente precisa entender algumas coisas. Eu quero ler aqui uma coisa muito interessante que o autor da revista colocou sobre essa questão das lições de intolerância. Ainda assim, Deus espera que aqueles que creem nele sejam tolerantes. Veja bem, mas essa tolerância tem que ser baseada. Só um minuto, irmãs. Ah, tá. Acho que eu continuo aqui. Só um minutinho. Ah, tá. Continua aqui. Eu achei que não tinha acabado. Levítico 10 exemplifica o ensino bíblico que somente Deus tem o poder e a autoridade de requerer que seja feita a vontade dele. Porque ele é o Criador e nós somos a criação. É simples assim, irmãos. Não tem questionamento aí, né? Ele é o Criador. Se ele é o Criador e nós somos a sua criação, então ele tem todo o direito de requerer que seja feita a sua vontade. Até porque, o que nós vimos no tópico antigo, para a sua felicidade e equilíbrio. Ainda assim, Deus espera que aqueles que creem nele sejam tolerantes. Mas veja bem, mas por uma razão diferente. Mesmo a razão de sermos tolerantes deve ser dada por Deus. E ele o faz. Percebe? Tudo gira em volta do Senhor. Tudo tem que ter a direção do Senhor. Porque ele é Deus, ele é o Criador, ele sabe de todas as coisas. E aí agora eu quero ler para vocês essa questão aqui. O seu povo, quando a gente fala que Deus espera que aqueles que creem nele sejam tolerantes, o autor justifica da seguinte maneira. O seu povo, quando esteve prisioneiro no Egito, sofreu todo tipo de discriminação, né? Os egípcios foram tolerantes com eles, porque eles eram estrangeiros, tinham costumes diferentes dos deles e adoravam um Deus diferente do deles, não é verdade? Deus, que bem poderia ser radicalmente intolerante, pois tem todo o poder, ao contrário, ensinou tolerância em Levítico 19, 33, 34. Olha o que Deus fala lá em Levítico 19, 33, 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis, né? Como a vós mesmos, pois também foste estrangeiros na terra do Egito. Olha que coisa linda, gente. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja bem, é um caso de tolerante. O fato deles terem sido maltratados no Egito não significava que deles tinham que fazer a mesma coisa. Tá? É aí que o evangelho se torna uma coisa irracional e compreensível. Mas, poxa, fui tão maltratado e agora eu tenho que viver com esses estrangeiros? E vai amá-lo, que é a ordem de Deus. Sabe por quê? Porque você também foi estrangeiro. Por isso a ordem que a gente não entende, que até às vezes o crente não entende, quando Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Aí você fala, mas o camarada é inimigo, ele tem que amar? Sim, porque nós também éramos inimigos de Deus. E Deus nos amou, né? Então veja aí a questão da tolerância, mas é uma tolerância dada por Deus, por uma razão diferente. Entenderam, meus irmãos? Ninguém deveria ser massacrado por um semelhante, por entender as coisas de modo diferente. Em todos os processos sociais está a intuição humana, algo que foi dado por Deus como uma percepção especial, já que todo ser humano foi criado à imagem dele. Quando se trata dos homossexuais, muitas vezes as pessoas nos chamam de radicais, de intolerantes. Nós não somos intolerantes. Nós amamos os homossexuais, né? Eles são criação de Deus também, eles têm uma alma. Foram feitos também a imagem e semelhança de Deus. Nós não amamos o seu pecado. É bem diferente.
né? É bem diferente. Existe aí uma razão diferente, não é verdade? Por isso a gente prega o Evangelho e o amor de Deus para eles também. Muito bem, meus queridos, concluindo a nossa lição, hoje, por demais, bastante proveitosa. Eu confesso a vocês que ao preparar a lição, ela falou muito no meu coração e eu percebi que eu tenho que mudar muita coisa na minha vida, né? O mundo contemporâneo tem mostrado que há pluralidade de opiniões sobre o que é a verdade. É uma realidade da qual nenhuma igreja escapa, né? Apenas Deus pode ser sábio e perfeitamente intolerante. Ele é Deus, né? Deus não ama o pecado de maneira nenhuma. Então ele pode perfeitamente ser intolerante, né? Por essa razão, as escrituras devem ser a palavra final sobre todos os assuntos para todos os crentes. Irmãos, isso é muito importante, né? Toda a nossa vida, tudo que vamos fazer, seja de grande ou de pequeno, porque às vezes os cristãos têm uma ideia de que nas pequenas coisas, não, nisso Deus não interfere. Irmãos, Deus, ele tem que estar em tudo na nossa vida, todas as coisas, grandes e mínimas, né? Porque ele é Deus de grandes coisas e pequenas coisas. Então, muitas vezes, vou dizer uma coisa para vocês, é nessas pequenas coisas que a gente acaba fazendo bobagem, pecando contra Deus. Então, Deus, ele tem que ser tudo. Olha, eu vou dar um exemplo para você, assim, bem prático. Eu estou querendo comprar um sapato, né? As mulheres, né? Mais as mulheres, né? As mulheres que gostam de ficar comprando sapato. Quero comprar um sapato. Pergunta para Deus que tipo de sapato você quer que Deus apresente para você. Preço desse sapato. Porque pode chegar lá e você comprar um sapato que você não gosta, o sapato vai apertar seu pé, né? Ou você vai gastar mais do que você tem. Senhor, agora eu vou sair para fazer uma despesa. Me dá sabedoria, Senhor, para pegar só o que está na lista, não pegar nada mais, porque só o que eu preciso é o que está na lista. São pequenas coisas, irmãos, que às vezes a gente não dá importância, mas que são por demais importância. Isso se chama dependência. Nós temos que depender de Deus para tudo e buscar na palavra final, tudo na palavra. Estão falando um monte de coisa por aí. E o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo tudo ao contrário? Então é a palavra que eu vou acreditar. É na palavra. Então estão dizendo que é a palavra, está dizendo, então, né? Mesmo assim, né? Então é aquela coisa, você tem que julgar todas as coisas e ter o que é bom, segundo o que a palavra de Deus nos diz, tá? Porque a palavra de Deus não mente. O próprio Deus é que mandou e revelou essa palavra. Aplicando isso na nossa vida. Deus, ele não mudou. Às vezes, os crentes acham como se Deus tivesse mudado. Não, Deus do Antigo Testamento, agora Deus não mata mais ninguém de fato. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente para aplacar a ira do Senhor. Mas isso não significa que eu tenho que fazer tudo o que eu quero, porque ele continua o mesmo. Não significa que eu tenho que me apresentar diante de Deus do jeito que eu quero, porque Deus vai me cobrar isso, de uma forma ou de outra. Então Deus, ele não mudou, nem a sua palavra. Porque há crente que parece que pensa que Deus mudou. Desde o Antigo Testamento é um, o desde o Novo Testamento ele é mais light. Engano seu. Se você pensa assim, meu irmão, tome cuidado. Deus não é light não, viu? Deus não é nada light não. Por sermos a imagem dele, deveríamos tolerar o que ele tolera e não tolerar o que ele não tolera. Sabe qual é o nosso problema? Nós nos preocupamos muito com a opinião dos outros, ao invés de nos preocuparmos com a opinião do Pai. Nós temos que nos preocupar com o que Deus pensa da gente, não o que as pessoas pensam. Se o que as pessoas pensam de mim, eu estou por estar fazendo a coisa certa, paciência, aguenta firme. Agora, dura quando as pessoas pensam as coisas de você, que está fazendo a coisa errada, né? Ou você está indo pela cabeça da massa. A gente precisa pensar isso. A gente precisa colocar isso diante do Senhor. Amém, irmãos? Muito obrigada, queridos, por termos aqui participado dessa aula. Até a próxima aula e que Deus esteja falando ao coração de cada um de vocês. Amém? Tchau!